Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje ouviremos assim. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava aí um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe, é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxesse. Chegando perto dele, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu veja. O Evangelho de hoje nos coloca diante dessa cena um pouco inusitada. Como assim Deus onipotente, onisciente e conhece todas as coisas? Jesus, que muitas vezes lemos nos próprios Evangelhos, conhecendo os seus corações. Então Jesus não precisava de palavras para saber o que estava no coração do homem. Entretanto, diante deste cego, e Bartimeu era um cego conhecido, não era um cego que passava, era um cego conhecido que estava ali sempre à beira do caminho. Jesus provavelmente já tinha visto Bartimeu. E Bartimeu certamente já havia ouvido falar de Jesus. Tanto que quando lhe dizem que é Jesus de Nazaré que passa, ele começa a gritar, Filho de Davi, tem piedade de mim. Por que Jesus finge que ignora? Ou por que Jesus quer que aquele homem diga qual é a sua dor, diga o que ele quer de Deus? Meus irmãos, quando nós nos colocamos em oração, nós não apenas falamos com Deus, como nos ensina Santa Teresa de Jesus. Ela diz que a oração fundamentalmente é um diálogo com alguém que nós sabemos que nos ama. Entretanto, a oração, dirá Santa Teresa em outros momentos, não é só isso. Quando eu me coloco diante de Deus, assim como quando eu me coloco no sol, diante do sol, ao sol, recebendo os raios de sua luz, a luz do sol me transforma o nosso corpo, aquece o nosso corpo, transforma os elementos dentro do nosso corpo para que a gente possa metabolizar a vitamina D e tantos outros benefícios a gente recebe da luz solar. Na oração acontece algo semelhante. Quando nós nos colocamos diante de Deus, na oração, diante desse sol de justiça, deste sol de misericórdia, quando nos colocamos em oração, o Espírito Santo começa a agir dentro do nosso coração. O Espírito Santo vai fazendo com que o desejo da criatura, nós, seja igual ao desejo do Criador. Santo Agostinho vai nos dizer de maneira especial que quando a criatura deseja tudo o que Deus faz tudo o que a criatura deseja. Quando existe essa união de vontades, então a oração nos ajuda a fazer com que a minha vontade e a vontade de Deus sejam uma só. Jesus é o modelo de toda oração, então isso não exclui a vontade humana. Não quer dizer que a gente vai virar fantoche na mão de Deus, Deus fica lá puxando as cordinhas e nos controlando. Não. Deus nos fez para a liberdade e dentro desta liberdade nós precisamos entender que não existe liberdade maior que querer e fazer a vontade de Deus. Jesus, no Horto das Oliveiras, vai nos indicar isso. É clara a vontade de Jesus. Senhor, Pai Santo, se é possível, que passe este cálice. Porém, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Então, quando Jesus pede a Bartimeu que manifeste qual é a sua necessidade, manifeste qual é a sua insuficiência, manifeste que ele não pode dar a si mesmo o que precisa, que ele precisa de Deus, ele precisa do intervento de alguém, ele precisa do intervento do filho de Davi. Bartimeu, de alguma forma, já faz uma profissão de fé, ele entende que Jesus não era como outros que tinha no tempo do Senhor. Havia outros revolucionários no tempo de Jesus, outros que pregavam a libertação do Império Romano, mas Jesus é diferente. Jesus fala com autoridade.
Jesus realiza sinais que confirmam a sua palavra. Jesus é o filho de Davi, o Messias. Bartimeu intui de alguma forma. Jesus pede, diga para mim o que você precisa, o que te falta, a tua dignidade. Do que você precisa, manifeste com a tua boca o que você quer de Deus. Nós precisamos hoje entender, nós que já estamos na caminhada do Senhor, e mesmo quem está começando, que é necessário colocar diante de Deus as nossas necessidades. É necessário ter a humildade. Mas Deus não sabe do que eu preciso? Claro que Ele sabe. Mas Deus não é como os pais, muitos pais de hoje, que não sabem educar seus filhos e antecipam e favorecem todos os desejos e mesmo os caprichos de seus filhos, viciando seus filhos, tornando seus filhos verdadeiros tiranos. Um bom pai e uma boa mãe não dá tudo o que o filho quer, dá tudo aquilo que o filho precisa. E aquilo que o filho precisa no momento oportuno. Às vezes não é oportuno. Às vezes é necessário esperar. Às vezes é preciso esperar. Né? O pai e a mãe não têm que assumir uma dívida mega galáctica para comprar o PlayStation. Mas as crianças, os jovens hoje pensam que tudo cai do céu. Não cai do céu, cai do suor. Tem que trabalhar muito, tem que juntar dinheiro. Então é necessário que os pais e avós e tios, né, ensinem aos jovens e às crianças que nada cai do céu. O que cai do céu é a graça de Deus. E mesmo essa graça de Deus, nós precisamos pedi-la humildemente. Colocar diante de Deus as nossas necessidades. Porque fazendo assim, você e eu, meus irmãos, podemos testemunhar a este mundo que nós precisamos receber muitas coisas de Deus. O mundo hoje, como um cego, se ilude na sua própria cegueira, achando que não existe nada além das trevas que ele vê diante de si, achando que as falsas luzes que ele cria para si mesmo são mais do que suficientes e vão nos levar à beatitude terrena. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos cada dia mais que isso é falso, é mentiroso, é cruel. Pensar que eu posso determinar a mim mesmo, que eu posso escolher aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, contrariando até mesmo a biologia, como nós estamos vendo, a ideologia de gênero e tantas outras desgraças que estão graçando no nosso tempo, meus irmãos. Precisamos fazer algo, precisamos mostrar com o nosso testemunho que é de Deus que recebemos os verdadeiros bens, com humildade. Coloquemos diante do Senhor as nossas necessidades, a fim de que Ele, na sua misericórdia, atenda às nossas preces e nós possamos assim compreender como somos amados. Possamos ouvir do próprio Senhor: vai, tua fé te salvou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.